Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha o canal que é fruto do amor proibido de três pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal do tio. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e bem-viados. Estamos aqui hoje com o nosso querido camarada Marco Álvares, que por sinal é membro do Unidade, tá? E, obviamente, né, ele tá aqui como artista, né, e principalmente como artista, como um daqueles que é lesado constantemente pelas IAs, né, falando a respeito do que se tornou o assunto dessa semana, né, que foi a IA do ChatGPT lá fazendo os bagulho do Estúdio Ghibli. Aqui vários detalhes que eu acho que valem a pena a gente mencionar antes da gente entrar no conteúdo em si. Primeiro, o senhor Ghibli, fundador do Estúdio Ghibli, não chama Ghibli, tá, gente? Está vivo, os artistas estão vivos, tudo que ele faz é com o trabalho de diversos artistas. Ele já disse reiteradas vezes que ele é contra esse tipo de uso predatório da IA. Então, a primeira vítima aqui, né, é o Miyazaki, é toda a galera que trabalha com o Miyazaki. Em japonês eles falam Ghibli. Mentira! Desculpa, não sabia, então do estúdio Ghibli. Gaveta, não é Estúdio Ghibli, é Estúdio Ghibli. Foda! Na verdade, os dois estão certos, porque o Miyazaki, ele fala Ghibli, mas ele se inspirou num avião italiano que se chama Ghibli, então meio que tanto faz. Para além disso, todo e qualquer outro artista sabe muito bem como que são esses modelos, o quanto eles são predatórios e o quanto absolutamente nada está sendo criado. Né? Tudo está sendo roubado de pessoas que já são bastante precarizadas. Né? A gente sabe muito bem o que é a vida do artista. Né? Se não bastasse toda essa pataquada, isso vai numa coisa paga lá dos caras, que aí é o ChatGPT 4 ponto sei lá quanto, ganhou mais um rio de dinheiro para fazer isso. E, para mim, o que é ainda mais triste de tudo, né, é a quantidade de pessoas dentro de um campo dito progressista, e aqui não tem aspas o bastante para eu fazer em relação a essa porra, que entraram na trend dos jovens e estão aqui defendendo o estupro coletivo de toda uma categoria de trabalhadores. Gente, trabalhador ou a gente defende ou a gente não defende, saca? Não é tipo assim, vou defender fulano porque fulano é louro e é lindo. E ciclano, não, ciclano tem mais aqui tomar no cu. Não é assim. Não é assim que funciona a defesa dos trabalhadores. Né, mas mais uma vez, né, a gente sabe que de onde, né, a gente não espera nada, é de lá que não vem porra nenhuma, né? Eu já fiz de próprio punho vários desenhos inspirados em outros artistas, nunca vi nada demais nisso. Beleza, você é um artista fazendo de próprio punho com uma inspiração. O dia que você for uma companhia roubando material dos outros para vender o material dos outros e prejudicar toda uma cadeia
que envolve pessoas que já são muito prejudicadas e fodidas, aí a gente conversa. Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Saca? É muito diferente. Aí vamos pro Marcos aqui. Gravar esse vídeo. Calma. Cortou alguma coisa. Ele começou do meio de uma palavra. Eu não queria gravar esse vídeo. Ok. Na verdade, eu tô meio cansado de todo esse assunto. Só que alguns amigos, obviamente com muito medo, me mandaram várias mensagens falando sobre toda essa polêmica da OpenAI quebrando os direitos mais uma vez, né? Os direitos autorais do Estúdio Ghibli. E isso abre sempre uma discussão interessante e evidencia muitos medos que a gente tem como criativos. Então, eu acho que é importante a gente conversar, mesmo que eu não esteja querendo gravar isso aqui, eu acho que é importante a gente conversar porque... IA pode prejudicar cientistas também? Pode. Deixa eu te contar um segredo. Sabe o que essas IAs hoje em dia fazem quando o assunto é o meu campo, historiografia? Elas metem qualquer coisa, elas citam autores que não existem e elas emulam o formato daquilo que seria um artigo pareado, daquilo que seria um artigo aceito por pares em uma revista de bom qualis. O que significa dizer? Significa dizer que é basicamente um computador alucinando informações falsas e jogando pros caras. Não é como se fake news sendo espalhada por aí fizesse alguma diferença política no mundo, não é verdade? Né? Tem gente que usa a IA para fazer desenho, para fazer as coisas. Vocês lembram quando a gente fez o rato pirocudo aqui? Que a gente mostrou aqui, literalmente, um artigo que foi aceito, que o desenho tinha um rato com um pau gigante e 3 bolas. Aquilo foi feito na IA. Esses bagulho passa, gente. Tá? Alguns amigos pediram a minha opinião também. Eu vou tentar dar nesse vídeo aqui sobre como que isso vai influenciar o nosso mercado, de certa forma, né? Essas novas tecnologias da OpenAI. Mas eu vou deixar esses comentários sobre o mercado especificamente mais para o final do vídeo. E nesse começo de papo aqui, eu queria... Marco, me dá 2 segundos, muito rapidinho aqui e... Plau. Ok, resolvido. Pronto. Pode continuar, Marco. Só tinha que fazer uma coisinha aqui rapidinho. Queria só expor para vocês o meu sentimento a respeito dessas novas tecnologias da OpenAI, tá? Então, esses novos lançamentos, né, do ChatGPT, gerando imagens e tal. Eu acho que é o seguinte, a OpenAI, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, tá? Para começo de conversa, eu acho que ela sabe exatamente o que ela faz e os lançamentos têm o timing que eles realmente querem fazer. Eles não lançam as coisas sem querer, sabe? Tipo, eles não vão lançar nada por acaso, digamos assim, tá? E eles podem fazer essas quebras de direitos autorais. Eles podem fazer, eles são permitidos fazer. A lei funciona diferente para empresas bilionárias, a gente sabe disso. Olha que loucura. Olha que loucura. A lei funciona diferente para empresas bilionárias. Eles podem fazer. Meu irmão, eu já tomei strike da Disney porque minha imitação do Mickey foi tão boa que a Disney achou que eu tava usando. Tá? Eu tomei strike da Disney quando eu imitei o Mickey. Começa a fazer um jogo fanbase baseado na Sega, baseado na Nintendo. Vê o que acontece. E aí, meu irmão, o que acontece? Os caras podem fazer pod. E se você tiver dinheiro o bastante, se você tiver advogados o bastante, você basicamente pode cometer qualquer crime. Qualquer crime. A gente sabe disso. E isso não é uma exclusividade do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Espanha, ou de qualquer outro país.
do mundo ocidental, não, meu irmão. Qualquer país dentro de uma suposta democracia burguesa faz isso dia sim e dia também. Dia sim e dia também. Tá? Disso. A lei funciona de formas muito diferentes para nós, né, meros mortais. Independente se a gente estiver falando de Brasil ou se a gente está falando de, no caso, Estados Unidos, né? Essas empresas que têm muito poder Vai Apolo. econômico, elas obviamente também têm muito poder político, muita barganha política e lobby, né? E isso faz com que eles possam quebrar direitos autorais. Eles sabem disso e eles vão fazer isso, tá? E eles vão continuar fazendo. E aí, gente, se o estúdio Ghibli, como vocês me ensinaram, estiver achando ruim, é só ele entrar com uma ação nos Estados Unidos e gastar milhões de dólares com um exército de advogados para talvez daqui a alguns anos ele ter ganho de causa, receber a multa do ChatGPT, que já da OpenAI, que já vai ter rendido infinitamente mais do que eles vão pagar, e um Mausaê tava doidão. Saca? É isso, velho. Entra. Né? Aqui, JP tá falando uma coisa, né? A lei de domínio público, que foi um lobby da Disney e que a Disney refez o lobby pra Disney poder abusar da lei de domínio público americana pela segunda vez. Nós já falamos disso aqui. Saca? É isso, meu irmão. Né? Isso, né? Contra uma empresa que tem investimento governamental. Com certeza os Estados Unidos vai dar ganho de causa. Esse é o meu ponto. A gente sente que vem um monte de várias ondas, né? Tipo, várias ondas. E o nosso medo também parece que vai e volta a respeito disso, tá? E é o nosso papo de hoje. E eu acho que eles fazem isso para empurrar o limite do aceitável. Entendeu? Tem outros porquês que eu vou discutir. Gente, eu vou só falar mais uma coisa. Não é só pra... Aqui eu vou além. Eu não sei se ele vai falar. Eu posso estar queimando pauta. Mas aqui, ó, presta atenção no comentário que tá na tela. A OpenAI ganhou 1 milhão de usuários em 1 hora no auge da trend. Sabe o que significa, gente? Tá? Isso significa que eles ganharam acesso às informações dessas pessoas. Vocês acham que eles fizeram isso para ganhar assinatura? Você acha que o ganho pecuniário grande é o de assinatura? Não é. O ganho grande é de database, é de acesso a dados. Isso aqui, o que está sendo pago para eles nessa pataquada aqui é o Big Data. Eles vão ganhar acesso aos dados de dezenas de milhões de usuários no mundo inteiro para poder roubar os dados dessas pessoas para continuar fazendo os desenvolvimentos deles e foda-se. Você acha que o sujeito que entra lá, ele lê tudo, lê o contrato de 72 páginas, sei lá, que ele tá assinando e fala com um advogado e aí eles falam assim, não, vamos fazer um acordo aqui com a OpenAI e tal. Meu irmão, todo mundo metendo input, todo o treinamento gratuito, toda a database gratuita. Olha isso, cara. Nesse vídeo, mas eu acho que eles estão sempre empurrando essa barreira, esse limite do que é aceitável não só pela população, pelos artistas, mas também a própria lei, tá? E eu acho assim que eles fazem isso para induzir muito a opinião popular também. Eles vão lançando, fazendo esses lançamentos sem querer, por exemplo, no caso do Estúdio Ghibli, você poder criar suas imagens, né, baseado em fotos ali. E aí os caras depois soltam, desculpa, foi mal, tava doidão, jamais farei novamente com artistas vivos. Não é que eu não farei, não é que eu não farei com artistas. É que eu não farei com artistas vivos, até eu fazer de novo.
Você manda e eles editam, fazem aquele versão Estúdio Ghibli, né, das suas fotos e tal. Mas você só pode fazer isso na versão paga. Isso não é à toa, né? Ninguém é idiota nesse mercado. Nesse mundo, especialmente, eles não são nada idiotas. Mas o que eu acho que eu queria trazer nesse vídeo é que eles fazem isso para pautar o debate também. Entendeu? Eles estão pautando o debate. Digamos que como se eles estivessem criando uma cortina de fumaça. Tá? E pautando o debate, induzindo a opinião popular, eles fazem trabalhador brigar com trabalhador. Certo? E a gente acaba esquecendo do verdadeiro alvo dessa forma. Então, eles lançam uma nova tecnologia, né, uma novidade ali no ChatGPT. E aí, gente, eu vou me ver obrigado aqui a ser palestrinha. Desculpa, viu, Marca? Eu tô tentando te deixar falar o máximo que eu consigo. Quantas vezes eu já falei e vou falar de novo? Vocês já sabem o que eu vou citar. Grundrisse, Fragmento sobre as Máquinas, Karl Marx. Máquina, gente, é máquina. Máquina não é boa, máquina não é ruim, máquina é. O uso que se dá a uma máquina é dado pela sociedade na qual essa máquina está. A inteligência artificial, por si só, ela é boa, ela é má, alguma coisa? Não. Ela é um ferramental. O uso que se dá desse ferramental poderia, numa outra sociedade, libertar o trabalhador de diversos tipos de trabalho, mantendo este trabalhador empregado e deixando que esse trabalhador tivesse mais tempo livre para viver uma vida verdadeiramente humana. É o que acontece? Não. O que acontece e vai acontecer cada vez mais com o uso de inteligência artificial no capitalismo tardio? Baubau profissões. Oi, exército de reserva. É isso. Serve para acabar com o trabalho de centenas de milhares e foda-se. Foda-se. Teve algum lugar, alguma das grandes empresas que depois disso virou e falou: nós vamos diminuir a carga horária dos nossos trabalhadores e libertá-los para uma vida mais verdadeiramente humana? Ou teve demissões em massa? Me conta. OpenAI, pautam o debate e faz basicamente trabalhador brigar com trabalhador. Então são os criativos brigando para que outros trabalhadores reconheçam o trabalho dele como trabalho. Sua versão daquele meme, não criem a sua versão da foto no estúdio, né, versão de estúdio Ghibli e tal. E fica nessa picuinha muito boba, muito rasa. Entendeu? Por que eu falo que eles estão pautando o debate? Eles jogam isso e a gente fica mordendo essas iscas, né? Eu entendo que é difícil, a gente não tem muita escolha, porque parece que o que nos resta é brigar, né? Mas afinal de contas, quem que é contra uma brincadeira inocente de transformar, por exemplo, a foto da família de um trabalhador em um desenho fofo? Entende? Entende? Olha que bonito isso aqui. Saca? Pô, cara, mas vocês são chato também. Esses caras da Unidade são chato. Esses artistas são chato. Deixa o povo ser feliz. Deixa o povo fazer não sei o quê. Isso aqui é a ponta do iceberg, meu irmão. A cabecinha passa fácil, que é uma beleza, mas a base é gorda. Tá? A base é gorda. E aí, esses militantes são muito chatos, que não sei o que não sei o que. Aí daqui a pouco, na hora que o emprego vai embora, na hora que tá com o negócio, porra, sindicato, me ajude, fulano, me ajude. Você entende, gente? Vocês entendem como que o bagulho vai muito mais embaixo? Em um anime fofo, que fez parte da infância dos pais, daquela família e tal, né? Daquela família metafórica que eu tô usando aqui. Quem que é contra isso?
Obviamente que quem é contra são os artistas chatões, né? Que eles estão querendo estragar a festa dos memes mais uma vez, né? Nossa, lá vem os artistas chatões, reclamões, mais uma vez. Primeiro foi ali na versão Pixar, depois foi na versão dos Simpsons, depois na versão do Estúdio Ghibli, tudo que é popular, que vira meme, a gente vai estar lá tentando, individualizando a batalha e a discussão, reclamando com as pessoas, personalizando a briga. Marco é um gênio, cara. Individualizando a batalha, personalizando. Vocês entendem que a gente sai do escopo coletivo de qual que é a regulamentação dessa porra? Como vamos nos proteger coletivamente de ter nossos empregos levados para casa do caralho, nossos dados levados para casa do caralho, nossa produtificação. Não, gente, não tem nada disso acontecendo. Não tem nada disso acontecendo. Tá? É só uma brincadeira inocente de uma empresa multimilionária que conseguiu angariar uma database de Big Data do tamanho de um país em horas. Dando nomes para você, X, Y. Mas quem que é contra isso, né? Tipo, é só um meme. Essa que é a ideia de pautar o debate, né? Então, no final das contas, para mim, eu sinto que a gente é como se fosse um boi de piranha para toda essa discussão e esse debate a respeito de inteligência artificial. O meu sentimento é esse, que a gente é usado como boi de piranha simplesmente porque é mais chamativo. Porque fora essa parte que é chamativa, que é uma imagem que as pessoas podem criar e tal, essas empresas têm pouco a oferecer como novidade. Tudo que eles oferecem como novidade é extremamente subjetivo. Tenta anotar isso. Percebe isso. É tudo subjetivo demais, sabe? Então, o que é mais palpável e fácil das pessoas identificar como uma evolução de tecnologia... Gostei de um comentário aqui que foi feito na Ultra Rede. Eu quero ver se eu consigo voltar aqui atrás só para colocar ele, que foi maravilhoso. Eu tinha perdido. Obrigado, Lucas. Antes fosse demissão que eu pegava meu seguro-desemprego, aumentaram minha demanda em 4 vezes, porque eu resolvo 4 vezes mais rápido com a ajuda de IA, falo como profissional de TI. Lembra quando eu estava falando do fragmento das máquinas, do Grundrisse, qual que é o uso que se dá? Não é só o uso, né, da composição de um exército de reserva. É o aumento brutal da mais-valia. E esse profissional que já trabalhava para um caralho e agora tem 4 vezes mais demanda, daqui a pouco ele quebra. Daqui a pouco o menino Lucas tá com burnout, tá com depressão, tá tomando 32 ansiolítico diferente para dormir. E aí sabe o que acontece? Menino Lucas é jogado no lixo e do lado de fora tem uma fila com outros 500 Lucas esperando. Vocês entendem, gente, para onde que a gente vai? São imagens, são vídeos, é um áudio, é a música. Isso é palpável. Mas eles sempre vendem uma esperança de que alguma coisa vai dar certo no futuro, de que tem algo grandioso por vir. Tem um vídeo muito bom do Átila sobre isso, eu vou tentar deixar na descrição, que ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa expectativa a respeito da evolução da IA. Tudo que eles vendem é uma... Calma aí, só porque ele é o plugin do chat depurando as coisas. fumaça, é algo que não é tangível. É tudo muito abstrato para todo mundo. É abstrato, né? Mas o que não é abstrato é você ver a evolução ali da imagem, certo? Então, o que eu tô falando não no meu argumento aqui, não é à toa essa questão deles quebrarem o direito autoral. Para eles é barato fazer isso. Porque eles vão quebrar um direito autoral aqui, vai chamar atenção, vai fazer meme. É cirúrgico. É cirúrgico. Porque, digamos que eles enfrentem um processo contra o Estúdio Ghibli e tal. Estúdio Ghibli é um alvo muito específico, muito cirúrgico para ter sido escolhido, entende? Muito cirúrgico. É quase como o último respiro daquela animação tradicional,
né? Que foi feita lapidada, frame a frame, entendeu? Envolve o trabalho humano de dezenas, se não centenas de pessoas, saca? É isso. O Estúdio Ghibli é a manufatura sendo amassada pela indústria em Manchester, tá? Ghibli, desculpa. Então eu acho muito irônico também tudo isso que está acontecendo, mas de certa forma, voltando ao que eu estava falando, é uma questão de me sentir como parte de uma cortina de fumaça. E ser o boi de piranha, né? Ser a escolha da vez. Porque se você parar para pensar, eles gastam bilhões e bilhões, eles não dão lucro. A OpenAI não dá lucro. Eles gastam muito mais do que eles arrecadam. Sempre naquela questão da expectativa de que algo maior virá, né? Mas essa questão... E é super fácil quando você é bancado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos também, né, gente? Não vamos esquecer que atrás disso tem várias outras, né, necessidades que não são só civis, muitas delas são militares, né? Não é à toa, isso é investimento. Isso é investimento. Então, deles gastarem bilhões e bilhões e bilhões, e o que a gente tem de novidade real é gerar imagens. Tipo, é isso mesmo? Para isso que eles estão querendo gastar bilhões e bilhões e bilhões? É muito estranho, né? Mas como eu disse, é uma cortina de fumaça que funciona como marketing. Tá todo mundo falando disso. Funciona muito bem como marketing. E um marketing orgânico, sacou? Orgânico. Então, é o que eu falei. Eles vão gastar esses bilhões e se forem processados por empresas como o Estúdio Ghibli e tal, que é visto como patrimônio cultural praticamente, né? Para eles sai barato, entendeu? Mas essa... Pra quem sai caro esse processo? Pro estúdio. Vocês acham que uma empresa baseada no Japão tem um exército de advogados estadunidenses prontos para lidar com isso? Não, se for processar vai ter que contratar, se processar no Japão vai ter que mandar por carta rogatória, e aí se for condenado no Japão e chegar nos Estados Unidos, os caras vão falar assim, vou pagar não, minhacher, foda-se. Saca, velho? É isso. Essa questão deles gastarem muito dinheiro e, de novidade, a gente só tem imagem, não me parece muito promissor. Então, ao mesmo tempo, eu falo que é irônico, porque ao mesmo tempo que eles fazem todos esses investimentos, todos esses alardes, parece que vai caindo um véu e vai se revelando essa promessa, entre aspas, que eles estão fazendo. Que pra mim, de novo, é fumaça, né? Como eu disse, ver uma imagem se formando, isso viralizando, é algo palpável, saca? É curioso, é divertido, todo mundo quer ver como que vai ficar no estilo Ghibli, sacou? E quem que não quer ser um protagonista de um filme de animação? Como eu disse, de um estúdio que é praticamente um símbolo, né? Um patrimônio cultural da humanidade, tá ligado? Porque, é difícil você encontrar uma pessoa que não gosta dos filmes da Ghibli, sacou? Por isso que eu acho que é muito cirúrgico isso. Mas é tudo muito volátil ao mesmo tempo, né? Como eu disse, parece que vai caindo um véu e vai se revelando que, na verdade, não tem nada por baixo desse véu. E assim, gente, a questão dos artistas e de inteligência artificial não é ruim só para o artista gráfico, só para quem desenha, só para quem faz animação, só para quem é designer ou qualquer coisa com gênero, não. Dá uma olhada o que é Spotify. Olha quantos milhares de artistas tem no Spotify e quantos que alcançam 1000 plays. O Spotify vai ser o lugar onde o artista vai poder viver da sua arte. Qual que é o pagamento médio para o artista que tem 1000 plays e chega em 1%
O topo 1% de plays do Spotify, $11 por mês. Beleza, vive aí com seus R$ 55, então. Saca, velho? Com a diferença que nesse caso, sequer tem isso. Sequer tem isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não acho que é banal toda essa discussão, só acho que a gente não pauta o debate da forma correta, a gente é pautado por essas empresas, entende? Eu não tenho a resposta exata para tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que o alvo definitivamente não é brigar com o trabalhador, tá ligado? Individualizar a luta não me parece ser uma solução muito inteligente, tá? Isso vai fazer com que você perca algumas horas ali do seu dia, talvez você desabafe, sirva como um escape para tudo que você está vivendo de raiva e tal, mas não vai resolver problema nenhum. Absolutamente problema nenhum. Mesmo se você boicotar a ferramenta, isso não vai servir de nada, basicamente. Tá? E aí o que acontece, gente? Boicotar a ferramenta, então, tá errado, todos devemos aderir à ferramenta? Não é isso que ele tá falando. O que ele tá falando? Que um problema coletivo não tem solução individual, tá? E aqui, Gabriel, não se trata de frear avanço tecnológico, não, Gabriel. Aqui se trata de frear exploração do trabalho. O problema aqui, cara, não é o avanço tecnológico. Ninguém tá falando que ninguém nunca mais tem que pesquisar nada sobre IA e tal. Não. Vou reiterar que você não deve ter visto a parte onde a gente falou disso. Máquina não é nada. Máquina não é boa, máquina não é má, máquina só é. Ela existe. O uso que se dá dela depende da sociedade na qual ela está inserida. Tá? Se cria uma máquina em 1760 que permite que o escravizado pudesse catar 12 vezes mais algodão, o problema não era da máquina, o problema era da relação do escravizado e o uso da máquina na sociedade. Você entende o que nós estamos questionando aqui? O que nós estamos questionando aqui é que uso se dá na sociedade do capitalismo tardio para esse tipo de ferramental. Ele está servindo a quem? Ele está servindo ao quê? Saca? É isso, é outra visão, saca? Mas assim, dentro da lógica capitalista, quando a gente fala que a gente trabalha, por exemplo, para a indústria de jogos, para a indústria de animação, é óbvio que essa indústria vai sempre buscar por lucro, né? Óbvio. Porque a gente está criando produto que vai ser comercializado. Uma das coisas que a gente pode fazer, assim, como solução paliativa, momentânea, é preparar o nosso portfólio para empresas que valorizam esse trabalho humano, autoral, entendeu? E menos para trabalhos genéricos, menos trabalhos de entrada, talvez para empresas que não vão nem poder valorizar necessariamente esses artistas. A gente precisa se preparar para, pensando em indústria, né, para essas empresas que vão valorizar e vão comercializar esse esmero. E aqui tem uma outra discussão que tá rolando aqui no chat também que eu quero trazer, que o João falou aqui, ó. A IA é uma ferramenta ótima como programador, pode ajudar, mas não no nível que propaga. E não adianta se a demanda aumenta proporcionalmente ou mais do que o ganho de produtividade. Fora aumentar a exploração, porque o nosso salário não sobe proporcional à nossa produtividade, né? Com o detalhe que o descolamento da produtividade com o salário médio começa na década de 70. Começa no neoliberalismo. Tem 50 anos.
50 anos que há um descolamento brutal de salário e produtividade. A produtividade média do trabalhador vem crescendo exponencialmente desde meados da década de 70. Os salários não. Não é à toa que mesmo nos países centrais do capitalismo, uma pessoa que conseguia, há 50 anos atrás, da entrada numa casa de 30% do valor da sua habitação, com 3 anos de trabalho, hoje precisa de 13 para ter 10%. E com 10% ela não consegue dar entrada na casa. Saca, velho? É disso aqui também que nós estamos falando. É óbvio que o Marco está sendo muito prático, muito realista no sentido de o que eles, artistas, podem fazer. Eu não sou artista, tá? Mas é óbvio que muito além disso tem uma questão coletiva de organização, de luta contra isso, de regulamentação, que é o mínimo do mínimo dentro da sociedade que a gente tem hoje. Ruptura de verdade só em outra construção social. Só em outra construção social. Mas dentro dos limites que nos são impostos hoje, pela sociedade que nós temos hoje, e quando eu falo com vocês, organize, é por isso, o que podemos fazer de forma imediata? Todo artista deveria estar se organizando junto com o pessoal do Unidade, que está lutando pela regulamentação mínima dessa merda aqui no Brasil, desde o ano passado, desde o começo do outro. Entende? O que podemos fazer de forma imediata? Organização. Organização. Essa lapidação de um produto por seres humanos. Deixar isso passar de ser algo individual, de eu ciclano sou contra, eu beltrano sou contra, e organizarmos os nossos esforços. E vão utilizar isso como uma forma de valorizar o próprio produto, entendeu? Até em questão de valor mesmo, sabe? E de publicidade. Muitas empresas já entenderam que isso vai ser algo valioso no futuro. Um monte de jogo vai usar IA, já tá usando IA e tal. Vai... Gente, cinema. Cinema. Pra quem não sabe, o filme que rendeu o Oscar de melhor ator usou IA para ajudar no sotaque de húngaro. E ganhou um Oscar. Aí você começa a pensar, porra, e aí? Saca? Uma das grandes polêmicas desse Oscar foi esse. O fato do filme ter usado IA para aprimorar o sotaque dos atores e o seu ator principal ter ganhado o Oscar. E aí, meu irmão? O quanto foi a atuação? O quanto foi IA? A atuação seria tão boa se não fosse IA? Seria impossível para um ator mimicar um sotaque que seja? Saca? Especialmente na parte de marketing, tá? Mas eu não acho que a gente deveria usar o nosso tempo para criar imagens e portfólio focando nessas empresas que banalizam a arte, assim, sabe? Que, tipo, não vão se preocupar de como aquilo foi feito e não vão utilizar isso ao seu próprio mérito. Então, a gente, como criativo, dentro de uma indústria, numa lógica capitalista, eu acho que a gente precisa adaptar o nosso portfólio e ir atrás desse tipo de trabalho. Eu não estou falando que é fácil, é óbvio que cada vez vai ficar mais difícil, mas vão existir várias empresas que vão para esse caminho e a gente precisa buscar por elas. Como a gente busca por elas? A gente precisa ficar atento a esses sinais e a essa lógica de comércio, né, de publicidade a respeito de como o produto foi feito. Então, anteninhas ligadas aí para a gente buscar por estúdios que vão dar esse... Agora, olha que coisa louca, cara. Olha que coisa louca.
Ele está sendo muito prático, falando da realidade material, falando da vida e do dia a dia dos artistas. Mas como que eles vão fazer? O cara tem que se virar. Tu que é artista tem que dar o pulo, tem que correr atrás, tem que fazer não sei o quê. Né? E aí? Ah, mas... E a lei para nós não vale. A lei vale lá para cima. A lei, em última instância, permite que o pobre e o rico durmam embaixo de uma ponte. Só um deles está exercendo esse lindo direito. Valor. Porque senão, se você entrar em um estúdio ou em uma produtora que não vai valorizar isso, que já usa IA, não vai ter jeito. Você vai virar apenas mais algum produtor descartável, né? Uma hora ou outra você vai cair, ou você vai ter que entrar nessa lógica de produção de IA. E, de novo, se for só em questão de pagamento de contas, de trabalho, que todo mundo, obviamente, precisa, eu não faço julgamento de valor nenhum, assim. Se você precisa disso para sobreviver, você tá dentro dessa indústria, dessa lógica. E você não tem saída, né? Mas é importante, pensando no futuro, no seu futuro, como você se enxerga como artista, entender que você pode seguir esse caminho. E entender também que você está criando seu próprio cadafalso. Né? Eu conheço muito tradutor, minha área é outra. Né? Obrigado, Victor. Bem-vindo ao canal. Tá? E tem muito tradutor que estava cedendo as coisas que ele fez de tradução para treinar IA. Amanhã, meu irmão, fica tranquilo, o teu emprego é que será levado. É isso, cara. E aí o cara tá na situação seguinte, ou ele cede para a empresa que tá pagando, ou vão roubar dos outros de qualquer jeito, ele vai perder o emprego de qualquer jeito. Olha a situação do trabalhador, meu irmão. Esse trabalhador individualmente tem como fazer algo? Não. Não. Como? Junto. Saca? É isso. O que que nos resta? Luta. Luta para nós é verbo. Luta para nós é verbo. Organização e luta. É o que eu entendo como uma possibilidade. Tá bom? Isso faz com que a gente entenda que a IA, e que a gente possa até vender uma mensagem, passar uma mensagem para o público geral de que a IA é algo descartável, de solução artística questionável, e algo contraditório ao que a gente faz, de certa forma, entendeu? Então, jogos que usam IA vão para um caminho mais genérico, e vai ter o seu público, tá? E vai ser extremamente popular, não tenha dúvida disso, porque não é todo mundo que vai valorizar isso. Mas, de novo, eu acho que dentro dessa lógica a gente precisa buscar por quem valorize. Até porque, gente, não é à toa que não será todo mundo que vai valorizar isso. A esmagadora maioria das pessoas não tem acesso sequer ao básico. Vai ter acesso a consumo crítico de cultura? Meu irmão, contar um segredo para vocês. 20 quilômetros da minha casa, primeira biblioteca popular que a gente fez. Pedimos para a Fílmica uma senha, para eles cederem para a gente poder fazer sessãozinha de cinema para a galera da região. A maioria das pessoas que vai nunca foi numa sala de cinema, nunca foi num teatro, nunca foi num museu. Trabalha, volta para a cidade mais violenta da nossa área urbana, uma das 3 com mais assassinatos no Brasil, a segunda pior para uma mulher viver por causa do índice de violência, num local que 90% das pessoas tem família em alguma das 7 ou 8 presidiárias que tem dentro da cidade. Que consumo de cultura, velho. Não tem, não existe. Não existe. Estado não chega. Estado não chega. Não adianta eu achar que essa pessoa vai sentar criticamente, vai falar, vai refletir. Não vai.
Não é porque ela não quer, não. Saca? O trabalho é enorme, tem várias frontes, cada um vai lidando com a sua. Foda. Entendeu? E até a forma que você se enxerga dentro dessa indústria talvez precise adaptar. Se você se enxerga apenas como mão de obra de execução de tarefas mecânicas e tal, eu também tentaria, se eu pudesse dar uma sugestão para você, eu tentaria mudar um pouco esse discurso, mas também a forma que você se posiciona no mercado, tá? Porque eu acho que esses trabalhos muito mecânicos e muito de entrada, digamos assim, eles vão ser muito afetados, tá? Então se entenda como um trabalhador dentro dessa lógica e oriente o seu portfólio para esse caminho, tá? Se eu pudesse te dar uma sugestão, seria essa. E aqui eu concordo com a Gaia, tá vendo? Essa não é o foco, se é a arte, se não é. É entender que nada impede que amanhã é essa. É entender que o próximo cu na reta é o nosso. É isso. É entender que o que está sendo discutido aqui não é o assunto em específico. A IA foi usada para o estúdio Ghibli, seja lá como é que se pronuncia. O que a gente está discutindo aqui é quais são as consequências a curto, a médio e a longo prazo deste uso predatório para todos nós que estamos aqui embaixo da pirâmide, olhando lá para cima para o faraó. Quem está dentro da indústria de jogos de animação, de filmes e tal, entende que essa produção industrial, digamos assim, né, desses produtos, ela não é nada fácil e não é uma tarefa de apertar um botão e gerar uma opção de transformar uma imagem em Estúdio Ghibli e é isso, você vai ser pago. Não é isso. Isso não é a indústria. Desculpa, Marco, eu vou só falar mais uma coisa, cara, e eu vou conclamar o professor Felipe Leão aqui. Eu queria, cara, que a gente tivesse a tecnologia o bastante para ressuscitar o Walter Benjamin e falar: ferinha, dá uma olhada nisso aqui e reescreve a arte na era da reprodutabilidade técnica aqui agora. Só pra você ver o nível que o bagulho degringolou. Já pararam pra imaginar isso? Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Reescreve aqui. Vê 15 minutos aqui e me conta. Produção de jogos, por exemplo, né, que é a indústria que eu estou mais familiarizado porque eu trabalho nisso há muitos anos já, é algo muito mais complexo. Muito, muito, muito mais complexo, tá? Não é só você gerar uma imagem e mandar e postar e tá pronto e é isso. Manda para um motor gráfico e o seu jogo tá pronto. É muito, muito mais complexo do que isso. Quem trabalha com isso já sabe, mas quem vê de fora talvez fique um pouco mais com medo. Então, eu entendo que talvez esse medo não seja como... ele não vem de alguém que trabalha com isso. Ou talvez venha de alguém que está muito inexperiente nessa área. Tá? A minha visão a respeito dessas mudanças é tentar fazer um pouco de futurologia aqui, mas eu queria deixar bem claro que o que eu entendo sobre esse mercado é que os trabalhos de mais alto nível, e artistas de mais alto nível, eles vão ser muito necessários ainda, nem que seja para adaptar uma imagem de IA, por exemplo, para dentro de um mercado, de um jogo, por exemplo, tá? Trabalhos de entrada vão ser muito afetados, então a gente precisa sempre mirar numa excelência de entrega. E aí, olha só, aqui eu vou me permitir ir além. A brutal afetação aos trabalhos de entrada gera a diminuição do valor dos trabalhos lá de cima. Pergunta para o pessoal da TI se as vagas hoje em dia não pede que o sujeito fale javanês e asse um porco no bife Wellington enquanto programa em
32 linguagens diferentes de sênior para receber como júnior. Eu vou ser muito sincero aqui, eu vou me permitir além do que o Marco tá indo. O fato de alguns dos trabalhos subexistirem a posteriori não significa a valorização desses mesmos trabalhos, tá? A mesma coisa acontece em tradução. O cara vai virar e vai falar o seguinte: por que que eu vou pagar agora pro tradutor pica das galáxias que faz tradução simultânea, se metade das coisas eu posso fazer meio marromenos, meio porcalhaço ali na IA e só complementar? Não vou pagar o mesmo, não. Isso já aconteceu com os trabalhos de tradução, isso já aconteceu com a TI e vai acontecer com os outros também. Eu vejo aí no chat falando, porra, não tem como, tem que se adaptar e tal. Você não tá de todo errado. Você não tem como negar a realidade. Todo mundo vai ter que se adaptar, todo mundo vai ter que se virar nos 30 para não se fuder? Sim. Agora, a partir do momento que a gente só faz isso, a gente naturaliza algo que não é natural. Se não há uma organização dos trabalhadores pela defesa do trabalho, a gente regride cada vez mais rumo ao século XIX. Já estamos lá em várias instâncias diferentes. Vocês entendem isso, gente? Saca? É isso que a gente tem que entender. É óbvio que a materialidade vai se impor, que você vai ter que se adaptar. O problema é que se você fizer só isso, a próxima virá e a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Quem fala assim, seremos resistência, a gente não precisa resistir, não, a gente tem que avançar. Tá? Quem faz resistência é barragem de castor, meu irmão. Vem uma chuva mais forte, leva tudo. Saca? O que a gente precisa é de organização das massas trabalhadoras para ir além da mera resistência, da mera adaptação. Porque a gente vai naturalizando um processo que é social. Processo que não é natural. Excelência no seu portfólio. Você não deveria mirar em trabalhos de entrada, se você quiser sobreviver nessa indústria. ênfase no sobreviver. Eu acho, aí é futurologia total, tá? É um exercício de futurologia. E agora é minha opinião, que posso estar equivocado, eu espero que eu esteja equivocado, tá? Mas eu acho que trabalhos de marketing, divulgação de jogos, que é literalmente só uma imagem, que você não precisa de circunstâncias muito específicas para aquilo funcionar. Isso é mais fácil de uma IA, por exemplo, generativa reproduzir. Eu acho que esse tipo de trabalho de publicidade vai cair mais rápido, vai cair primeiro, pelo menos os trabalhos de entrada. Eu acho que isso vai cair primeiro do que os trabalhos de conceitualização. Até o dia que não cai mais, saca? Até o dia que não cai mais. Não acho que ele esteja errado, não. Mas eu acho que a gente tem que perceber que esse dominó já está derrubando peças. E que ele não vai parar de derrubar peças até ele ser parado. Entende? É por isso que eu insisto na organização. E a unidade faz isso. A unidade está de tudo quanto é jeito tentando parar o dominó. Saca? É claro. E o Marco é uma pessoa muito importante nisso. Eu acho que ele está falando aqui voltado para o público dele, que é um público muito inserido dentro desse mercado, tentando ajudar com o que ele tem, mas eu tenho que ir além, entende? Claro que imagens de marketing serão sempre úteis, especialmente feitas por seres humanos, porque eu entendo
agora falando de artista mesmo, tá? Não só de um ser criativo que trabalha com software de edição de imagens, tá? Agora como ser criativo, como artista. Vitor, unidade é uma organização nacional. Se o governo americano cagar, não sei o que dá para fazer também. Meu irmão, se a gente tivesse o mínimo de soberania, dá para fazer muita coisa. Você entende? Agora, é nesse momento que a gente vê os limites das ações dentro do organograma jurídico burguês, dentro de um modo de produção como ele é. Isso significa que nós vamos conseguir vencer essa luta, que tudo será mil maravilhas, daqui a 15 anos é o paraíso socialista cheio de unicórnio? Não. Tem muita chance de nós, assim como várias outras gerações atrás de nós, lutar a vida inteira e só tomar no cu. Isso vai fazer com que a gente pare de lutar? Não, a gente tem uma dívida transgeracional. Com quem lutou antes, com quem está lutando agora, com quem nem nasceu para lutar ali na frente. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Saca? É isso. É isso. A gente tem que entender que unidade é muito importante, mas não é só unidade. Tem algo além dele. Que tem certos problemas que não vão ser dirimidos neste modo de produção. E que a gente precisa de se organizar e que a gente precisa de avançar nesta direção. É o que a gente tenta construir todo dia. E mas a gente é pequeno, a gente tem pouco. Cara, já tá muito melhor do que tava. Vou pegar aqui, literalmente, cara, 800 pessoas agora trocando ideia disso aqui. Tá? Mais um tanto de gente que vê o vídeo depois. Eu tenho 40 e poucos anos de idade, meu irmão. Você acha que quando eu tava no movimento estudantil, gritando e tal, 800 pessoas tinha na sala, tinha um negócio? Não tinha, cara. A gente consegue hoje em dia reunir 800 aqui e mais não sei quantos mil ver e não sei quantos milhão ao longo do mês e não sei quantos... Você entende, velho? É isso, mano. A gente vai criando, vai... Saca? Vai adicionando a pedrinha, chega mais um e fala assim, porra, o que vocês estão construindo aí? Achei a construção legal. Não, pega uma pá, passa um cimento, bota a pedra aqui junto com a gente. E é isso, mano. Nós somos grãozinho de areia numa ponte gigante que vai levar a humanidade pra fora dessa pré-história nojenta que a gente vive. Saca? Pelo menos lutarei minha vida inteira enquanto tiver aqui, enquanto a tampa do caixão não fechar, minha voz tá no ar, saca? É isso. Artista, tá? Eu acho que o nosso trabalho, ele não deveria ser algo descartável. Eu acho que ele precisa mirar em algo que... Desculpa interrompendo de novo. Então a organização está aqui. Não. As organizações são múltiplas, não vivem só no virtual, não vivem só fora do virtual. A organização está na nossa sociedade de diversas formas diferentes. De diversas formas diferentes. Eu aqui estou te chamando a se organizar. Você não viu que eu nem falei assim, se organize ali, se organize aqui, se organize desse jeito. Eu sinceramente, cara, de coração, espero que chegue um momento onde a gente possa chegar nesse nível de já ter tanta organização, da gente poder chegar e falar assim, não, mano, vamos agora depurar isso aqui, vamos ver onde que vale a pena se organizar, como que vale a pena se organizar, linhas importantes pra gente organizar. Não acho que a gente esteja nesse momento. De coração. Tem milhões de lugares que precisam de luta. Cara, a maioria de nós não frequenta a reunião de condomínio. A maioria de nós não sabe o que é o orçamento participativo do bairro. Toda pessoa que eu consegui como professor ao longo da minha vida, do cara virar pra mim e falar assim, porra, João, ouvi você falando de não sei o que e entrei no sindicato da minha categoria, tá lindo, tá maravilhoso. João, eu ouvi você falando e falei assim, porra, tem uma cozinha solidária lá perto de casa, fui lá e tô ajudando, tá perfeita, maravilhoso. Saca, meu irmão? É isso, é isso. O avanço se dá do começo. Com o tempo ele vai ganhar qualidade e quantidade. Nós não estamos nem no período da quantidade. Tá? Conte histórias, algo bem mais real que se conecta com as pessoas de alguma forma. E dificilmente
a IA vai conseguir fazer isso além de um estilo específico. Por exemplo, do estúdio Ghibli, que vai trazer uma certa nostalgia por causa do estilo. Se aquilo não contar uma história, aquela imagem de marketing só for bonita, por ser um estilo bonito, isso é muito fácil de cair como trabalho. Mas agora a geração de conceitos, e conceitos, leia-se, conectar visualmente conceitos com a história de um certo jogo, com a mecânica de um jogo, com uma animação, por exemplo, e fazer tudo isso de forma coesa dentro de uma direção de arte, isso é muito mais difícil de ser feito E esse é um ponto que a IA generativa não chegou e não está perto de chegar, e aqui ele está coberto de razão. Só que sabe o que acontece com essas pessoas que estão ali em cima? Acontece isso aqui, ó. Trabalho no mercado financeiro. Área conhecida por ter excelentes salários. Os companheiros em início de carreira estão sofrendo por causa da IA e quem está em cima está sendo demitido para ser recontratado recebendo menos. Que foi a mesma coisa que eu falei de tradutor, que foi a mesma coisa que uma professora de inglês veio falar aqui para professor de língua, que foi a mesma coisa que a gente falou para a área de TI, que é a mesma coisa para... Vocês entenderam aqui, gente? Vocês entenderam aqui para onde que nós estamos indo? Tá? Existe alguma organização para garotos de programa, leia-se devs, tio? Sim, mais de uma. Mais de uma, tá? Se eu não me engano, o pessoal da UP tem, pessoal do MTST tem, tem várias organizações que tem, tá? Mas vocês entendem assim, gente, que o que a gente tá aqui na pontinha do iceberg é o estudo Ghibli, mas o que tá escondido aqui atrás é a precarização do trabalho, e que a precarização do trabalho é um fenômeno de longa duração, que a precarização do trabalho vem desde a desconstrução do suposto estado de bem-estar social, que gastou 10 anos onde que teve, e que com o neoliberalismo, com o descolamento da produtividade do salário, gente, nós estamos falando de um processo que já tem 50 anos, 3 para 4 gerações, que continua graçando aí. Tem que lutar todo dia. É foda. Saca? E precisa de muito mais input humano, né? Imagens de IA, elas são memes, elas são repetições vazias, elas são descartáveis, tá? Elas são banais e elas têm um uso muito recreativo, no pior dos sentidos. Então olha para o teu portfólio e vê se alguma dessas coisas que eu falei se relaciona com o que você tem produzido e foge disso. Tenta buscar por isso tudo que eu acabei de falar mais cedo, de histórias. Você precisa contar histórias, você precisa se conectar com as pessoas e não só utilizar de um estilo apelativo que vai trazer uma certa nostalgia e que é só um meme. Tenta não buscar por esse tipo de trabalho e talvez você esteja mais seguro para o futuro. Na minha futurologia aqui. Tá bom, pessoal? De novo, eu acho que os recursos que a gente tem para lutar contra isso, eles são muito limitados, demandam muita força, não só uma força de trabalho mesmo, mas uma força emocional, de se entender como artista, de ter aquele brio de se manter nessa indústria e fazer isso não só porque é um trabalho que te paga um salário. Eu acho que a gente sempre precisou de mais do que isso para se manter nessa indústria, porque nunca foi fácil. A gente sempre precisou de uma motivação a mais. E muitas empresas se aproveitaram desse a mais que a gente precisa
para abusar de artistas, né? Para trazer salários menores, fazer aquilo por amor, aquilo tudo que vocês são cansados de ouvir. E isso, obviamente, vai ficar mais difícil, especialmente porque a gente tem um alvo nas costas. Nós somos a cortina de fumaça que essas grandes Big Tech precisam para vender essa ideia, esse futuro de tecnologia, de inteligência artificial. Entende o que eu quero dizer? Infelizmente, sobrou pra gente. O riso de desespero aqui, cara. A vontade era entrar no vídeo e dar um abraço nesse homem, cara. Saca? Elô falou aqui, eu concordo. Meu mano do vídeo tá angustiado, revendo as dores que o mercado de trabalho faz ele e os artistas passarem. E é assim pra todos nós, cara. Saca? É isso, velho. Como que a gente sai disso? Como que a gente sai desse chorindo? Organização das massas, cara. E é angustiante, cara. É desesperador, cara. É desesperador, cara. Quem não passa essas raivas e tal, é porque não entendeu o que tá rolando ainda, saca? O que a gente tem que entender é que essa dor não é só dos artistas. Que isso é um ataque ao trabalho. E que os trabalhadores e povos oprimidos do mundo devem se unir. Saca? Esse que é o rolê. Mas eu acho que se a gente se adaptar, é muito possível ainda viver disso no futuro, tá? Mas fora desse mercado, dessa indústria, eu amo a ideia de fazer arte simplesmente por fazer arte, tá? Porque é bom, porque é gostoso, porque é humano, porque você se sente libertado de uma prisão que você nem entende direito de onde que vem, porque te conecta com outras pessoas, naquilo que é mais humano dos humanos, que é a mudança do nosso mundo. Olha que loucura, cara. Olha que loucura, né? A gente se sente conectado com os outros por meio da arte. Por quê? Porque ela apela para o que é humano, para o que é criativo, porque é de mudança do mundo ao nosso redor. Os caras pegam vários material e faz uma expressão verdadeira que permeia a todos nós, os nossos sentimentos e tal, e a gente se sente assim, pô, que legal isso aqui. Sentir um quentinho por dentro, quentinho que eu não sinto 99% do meu dia. Por que eu não sinto esse quentinho? É algo que nos faz bem. E é algo que a gente é apaixonado, é algo que eu, Marquinho, não consigo viver sem. Nossa, velho. Nossa, cara. Acho que é isso. Valeu. Puta que pariu, né, cara? A gente terminou o primeiro react puto e o segundo triste, né? Um abraço, um salve, uma colhida pro Marco e na figura do Marco para todos os artistas. Na descrição do vídeo vai ter todos os rolês do Unidade. Amanhã vai ter a live do Unidade com a Nuni, com o Chua, falando a respeito de respondendo pergunta, trocando ideia. Vejam. Se eles quiserem, meu canal tá aberto para retransmissão. Saca? Mas é isso, jovens. Não vamos esmorecer. Né? Vamos lembrar aqui do lema do Partido Comunista do México. Que a desesperança não nos entristeça, que ela nos radicalize. Ser radical é buscar a raiz. É entender que numa árvore podre não adianta eu cuidar da folha. Porque toda folha que nascer vai nascer podre. É foda, mas a luta. Se juntem a ela. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima e tchau, tchau. O capitalismo falhou.
falha e falhará em cada uma das sociedades aonde